Eu Ok. acho que sim, se calhar, Ana, está bem? Ok. We are living different times. But from this difference rose a new path. The path that we chose. A path for a future that not only is right, it is for the best. For a more sustainable world. Where should we start our path? From the beginning, by preparing our country for a more sustainable offer. How? We will adapt legislation, financially support the companies from the tourism sector to become more sustainable and accessible, protect the places more vulnerable to climate change, reduce plastic use, make reutilization and waste reduction a common practice in our restaurants, save energy and promote efficiency and carbon neutrality, keep promoting safety with the Clean and Safe 2.0 seal. Create new solutions for the tourism sector in the future labs for sustainability. How do we make this a path for all? By teaching, learning, and rewarding. To the youngsters, we will have the Educate for Sustainable Tourism program in schools. To the future workers, we will have a new focus in sustainability and circular economy issues. To the sector leaders, we will develop an executive training program. Where will this take us? Towards the right direction, so Portugal becomes a sustainable destiny. How do we assess each one of these steps? By measuring and improving. Our goals are clear. We want to increase by 50% the number of tourism companies with energy efficiency, water and waste management systems. We want to delete single-use plastic by 50% in the 4- and 5-star establishments. We want to reach 25,000 adherents to the Clean and Safe seal, as well as 30,000 trained in the subject and more than 1,000 audited establishments. We want to have 50,000 trained professionals in sustainability subjects. We want to reach 500 international references of Portugal as a sustainable destiny. This is the path for the Portuguese tourism sector to become a reference in sustainability within the country and internationally. More than 70 projects and events in articulation with the tourism sector partners. That's the way to reach higher. Tourism More Sustainable 2023. More than a challenge. It is the path. Our path. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, em nome de todo o grupo, agradecer desde já a vossa presença e especialmente aos nossos oradores em mais uma sessão destas jornadas. Sejam então muito bem-vindos à 10ª sessão das primeiras jornadas de Turismo e Segurança, que hoje vos chega com a temática associada ao risco psicológico. Antes de iniciarmos, é importante dar conta dos tópicos em análise nesta sessão. Por isso, ela está dividida em 5 partes, onde contaremos com 2 oradores convidados. E no final estará aberta a ação a eventuais questões. Assim, iniciaremos com o enquadramento teórico do nosso risco, seguido de uma abordagem aplicada à temática do overtourism, onde estudaremos mais concretamente a cidade de Paris. Por fim, abordaremos a gestão de crise em turismo, dando conta das atuais tendências de consumo. Iniciamos então a abordagem teórica ao nosso risco. O turismo apresenta-se como uma das atividades mundiais mais importantes, não só na dimensão económica de cada país, como também na dimensão sociocultural, tanto nas pessoas em nome individual, como também nos indivíduos enquanto comunidades. Por todas as vantagens que esta atividade atrai, é comum que em todo o mundo se dê uma aposta na abertura a diferentes comunidades e, por isso, a todo o fluxo essencial à atividade turística. Sendo a segurança um fator essencial ao comum dos indivíduos, é também um sentimento especialmente necessário ao turista, sendo que, geralmente, este irá estar inserido num ambiente menos conhecido, podendo isso ser motivo de um receio adicional. Nos dias de hoje, onde cada vez mais se dá importância à saúde mental e aos impactos que esta exerce na vida de cada um de nós, é expectável que também seja um assunto debatido quando da atividade turística.
Por isso, o risco psicológico torna-se uma temática pertinente, aplicando-o às causas e consequências para o turista em si. Relativamente aos custos psicológicos, estes podem ser definidos como emocionais ou psíquicos, encontrando-se diretamente associados ao stress mental, bem como a problemas emocionais adquiridos numa qualquer experiência. Uma vez que estes custos estão intrinsecamente dependentes de quem os sofre, variando consoante os mais variados fatores internos e externos à pessoa em si, este tipo de custos não podem ser materializados, não sendo monetariamente quantificáveis, sendo por isso intransmissíveis. Qualquer pessoa, a quando da realização de uma viagem, tem sempre presente uma ideia de vantagem psicológica para a concretização da mesma, sendo que esta está, na maior parte dos casos, associada a uma ideia de lazer e de recreação, diretamente associada ao termo férias. Deste modo, desde o momento prévio à viagem até ao retorno a casa, o viajante está exposto a um vasto número de situações e experiências que lhe podem ser favoráveis ou não. Mesmo assim, é quando da concretização da viagem que o turista poderá considerar esta como positiva ou não, existindo para o efeito um conjunto de fatores que contribuirão para a percepção que o mesmo tem em relação à viagem. Todos estes fatores são especialmente contributivos para a experiência futura do turista, tanto na perspectiva de viajante como na de indivíduo em si, existindo sempre consequências. Assim, é possível afirmar que os benefícios e os custos psicológicos aplicados a cada indivíduo determinam em grande parte aquela que é a qualidade da vida humana, dependendo estes tanto da intensidade dos sucedidos, como também na frequência dessas mesmas experiências, positivas ou negativas. Aplicando este risco ao turismo, o risco psicológico está diretamente relacionado com as situações e as experiências vividas pelo turista durante uma qualquer viagem de turismo, mas também nas consequências que desta possam advir. Claro que todas as situações negativas que impliquem um sofrimento direto ou não, provocados por um qualquer dos elementos presentes na viagem, são aquelas que mais perduram no psicológico de cada indivíduo, em detrimento das boas experiências. Numa vertente negativa, os custos psicológicos aplicados ao turismo podem então assumir várias formas, como a sensação de incerteza, o medo ou o receio, a culpa, a raiva, a ansiedade, o stress, o desconforto e até a vergonha. Todos estes sentimentos derivam sempre de uma experiência negativa num qualquer destino turístico, nomeadamente quando o turista se sente num ambiente hostil e, por isso, potencialmente ameaçador. Tendo estes sentimentos em conta, leva a que seja muito relevante fazer um equilíbrio entre aqueles que são os custos financeiros e psicológicos de uma qualquer viagem. Embora os custos associados a este risco sejam inicialmente invisíveis, estes podem facilmente tornar-se num custo real e bastante pesado para o turista, uma vez que as vivências negativas acabam por ter um grande impacto, influenciando as suas escolhas futuras. Para combater eventuais problemas, poderá ser necessário um trabalho no pós-viagem, podendo este implicar um custo monetário, como por exemplo na busca de um psicólogo. Esta ajuda terá como finalidade a redução do seu stress e das suas preocupações causadas numa experiência negativamente marcante, sabendo que estes danos podem contribuir para uma futura inibição do desejo de viajar. Portanto, percebe-se que os eventuais consumidores de um determinado produto turístico podem definir as suas escolhas tendo em conta os danos psicológicos que dela possam advir, ao invés do preço desse mesmo produto. Isto leva a que sejam escolhidos produtos ou marcas minimamente familiares ao turista, que lhe transmitam uma sensação de segurança, em detrimento de outras marcas não conhecidas. Este comportamento leva a uma completa alteração do panorama turístico, uma vez que, da parte das marcas, não bastará apenas praticar preços altamente convidativos, precisam também de transmitir uma sensação de segurança aos futuros consumidores. Assim, essenciais a uma qualquer viagem turística, existem sempre dois fatores-chave: o turista e o destino. Por isso, dividimos a nossa próxima análise em o risco psicológico percebido pela perspectiva do turista e, por outro lado, pela perspectiva do destino, percebendo quais são as causas que agravam este tipo de risco. Iniciando pela perspectiva do turista, torna-se essencial abordar aquelas que são as fontes dos eventuais custos psicológicos para o mesmo, enquanto indivíduo único. Desta maneira, essas mesmas fontes variam de pessoa para pessoa, embora alguns tópicos possam ser eventualmente comuns, como é o caso da vida pessoal e familiar, da situação profissional, da situação amorosa, da cultura, da saúde, da situação financeira e também da sua situação espiritual.
Todos estes fatores causam um grande impacto naqueles que são os comportamentos do turista, podendo influenciar em muito a sua experiência numa viagem. De certa forma, estas são as únicas causas que os turistas conseguem, de certa forma, evitar, uma vez que não são externos ao mesmo. Relativamente ao destino, este também poderá ser a causa de vários transtornos para o turista, deixando-o desconfortável ou, em casos mais extremos, traumatizado. Iniciando esta abordagem, é importante referir o fator publicidade e marketing associado a um destino como um contributo a danos psicológicos, uma vez que este pode estar a induzir os turistas em erro, dando uma imagem de um destino que não corresponde ao que é efetivamente experienciado na altura. Também a modernização excessiva pode ser um grande problema, causando um choque quando esta está presente em destinos que privilegiam os valores de história e autenticidade. Por exemplo, a construção de edifícios com uma fachada muito diferente daquela presente num qualquer ponto de uma cidade pode causar uma sensação de desconforto, uma vez que não se insere nos parâmetros estéticos dessa mesma zona. Por outro lado, infraestruturas e estruturas como hotéis, museus, restaurantes de qualidade inferior ao que seria desejado podem também ser um grande entrave ao bem-estar psicológico do turista, uma vez que estas levam a várias preocupações, sendo que o turista se sente, de certa forma, ameaçado. Os preços excessivos são também um ponto fulcral do destino, uma vez que estes têm consequências diretas no turista, experienciados, por exemplo, no pagamento de taxas turísticas. Por outro lado, a diferenciação entre turistas e residentes pode apresentar-se também como um grande problema, contribuindo a um sentimento de discriminação que é experienciado pelo turista. As filas e multidões são também um grande contributo ao desconforto do turista, sendo que estas ocorrem normalmente junto a grandes pontos turísticos, históricos e ou culturais, como é o caso das atrações, dos museus, entre outros. E em todo o mundo encontramos bem notória esta dimensão também associada ao overtourism. Diretamente relacionado com este ponto, temos ainda o fator ruído, uma componente sempre presente em grandes centros urbanos e que pode ser altamente perturbador para as pessoas mais sensíveis. Associado ao ambiente citadino, o vandalismo é por vezes uma prática tanto de residentes como também de turistas que com comportamentos menos adequados acabam destruindo não só os recursos e colocando em causa a segurança do destino. Por este motivo, por vezes o turista ou visitante não é permitido chegar perto de certas atrações para prevenir eventuais situações negativas. A existência de lixo ou de cheios desagradáveis podem também despertar incómodo no turista, uma vez que uma má gestão de resíduos pode em grande parte incomodar a visita a uma qualquer cidade. Além de ser desagradável para os residentes em si, acaba por dar uma má imagem ao destino. Numa outra vertente, a falta de atrações de um qualquer destino turístico pode também ser motivo de especial incómodo. Tendo em mente que o turista tem um certo tempo de estada para um destino, este pensa que o irá ter sempre ocupado. Ora, se por algum motivo tudo aquilo que se pode visitar acaba visto antes do esperado, pode levar a um sentimento de tédio por parte do turista. Numa perspectiva mais abrangente, situações como tensões sociais, como são caso os conflitos, os motins, os problemas políticos, o terrorismo, os desastres naturais são também extremamente impactantes na experiência do visitante, com grandes implicações emocionais para o mesmo. Todos estes motivos referidos podem ter um grande impacto no turista, levando a que este possa não repetir a viagem ao destino que foi selecionado, levando-o até a um sentimento de repulsa por parte do mesmo. Assim, o risco psicológico encontra-se diretamente relacionado com dois conceitos da temática do risco. Por um lado, a noção de risco real, medido pela probabilidade real de algo acontecer numa determinada viagem, e por outro lado, o risco percebido, que se caracteriza pela incerteza de um potencial perigo, dependendo por isso de pessoa para pessoa. Embora o risco psicológico possua uma grande existência no risco real, este também se encontra bastante presente no risco percebido, uma vez que engloba todos os sentimentos de receio e incerteza. Tendo em conta os impactos que os custos psicológicos têm no ato de decisão de um qualquer indivíduo, é desta maneira perceptível o grande impacto que este risco exerce na componente turística, sendo por isso uma temática que deverá ocupar as agendas dos grandes decisores e influenciadores na área. É de realçar ainda que este tópico não se poderá nunca dissociar de todos os outros riscos abordados durante estas jornadas, sendo que este risco está intrinsecamente ligado ao turista em si, mais associado a um momento ou a situações especiais, dependendo por isso sempre de cada indivíduo. Como referido, as consequências deste risco são altamente relevantes para a atividade turística,
sabendo que uma má experiência numa qualquer viagem, além de gerar medos e receios, influenciando as escolhas futuras, vai criar uma má imagem do destino. Assim, o marketing boca a boca, bem como as estão presentes reviews, acabam por ter um grande impacto naquela que é a ação do planeamento de uma qualquer viagem. Risco psicológico e overtourism. Relativamente ao risco psicológico, decidimos explorar esta temática segundo a perspectiva vivida com o overtourism. Mesmo assim, é importante realçar que esta situação era uma constante vivida por diferentes países e regiões ao longo do globo, mas com a crise pandémica de SARS-CoV-2 que atravessamos, procedeu-se a uma alteração completa do panorama turístico em que nos encontrávamos. O overtourism tem vindo a ser um tema fortemente debatido e este acaba por refletir os grandes desafios que estão associados à gestão de fluxos turísticos, principalmente em destinos urbanos. De acordo com a Organização Mundial de Turismo, hoje, cerca de metade da população mundial encontra-se inserida numa zona urbana, calculando-se que até ao ano de 2050 este valor alcançará os 70%. Este fator faz com que haja uma enorme pressão sobre as infraestruturas, os transportes e os demais serviços associados ao ambiente urbano, causando um grande impacto sociocultural, principalmente nos destinos receptores. Mesmo antes de estudar o termo overtourism, a capacidade de carga já se apresentava como uma preocupação, sendo que a Organização Mundial de Turismo definiu esta mesma capacidade de carga, e passo a citar, como o número máximo de pessoas que podem visitar um destino turístico ao mesmo tempo, sem causar destruição física, económica e sociocultural e que se traduza numa diminuição inaceitável da qualidade de satisfação dos visitantes. Deste modo, o overtourism diz respeito a um turismo excessivo, sendo que foi no ano de 2016 que Skift terá criado este termo, tornando-o posteriormente numa marca registada. Segundo a Organização Mundial de Turismo, o overtourism caracteriza-se por ser, e passo a citar, o impacto que o turismo exerce sobre um destino ou partes dele, que influencia excessivamente a percepção de qualidade de vida dos cidadãos e ou a qualidade de vida das experiências dos visitantes. Esta ideia é, portanto, bastante oposta à ideia de turismo responsável, que enfatiza valores de responsabilidade e sustentabilidade social, usando o turismo como forma de aumentar a qualidade dos destinos. O overtourism acaba então por ser uma consequência do crescimento massivo do turismo vivenciado nos últimos anos, como também expectável para os anos do pós-pandemia. Assim como nos mostra o gráfico que estamos a observar, o esperado seria existir um crescimento constante do número de turistas, chegando no ano de 2030 a atingir os 1,8 milhões. Como visto atualmente, sabemos que a pandemia potenciada pelo SARS-CoV-2 veio mostrar uma realidade completamente distinta, sendo que no ano de 2020, entre janeiro e outubro, a Organização Mundial de Turismo veio informar sobre uma queda na ordem dos 900 milhões de turistas, responsável também por uma queda de 935 bilhões de dólares americanos, ou seja, uma queda 10 vezes superior àquela registada com a crise de 2009. Várias são as causas que podem potenciar o overtourism, não existindo, portanto, uma motivação única que tenha levado a este turismo excessivo. Fatores como a promoção de destinos com viagens e alojamentos a baixo preço, o crescimento de plataformas como o Airbnb, que permitem a disponibilização de milhares de camas por todo o mundo, foram essenciais para uma atração de um grande número de turistas. Por outro lado, o crescimento da população em geral, o possível aumento de rendimentos, o desejo cada vez maior em conhecer outras realidades, são também componentes essenciais que podem justificar tal situação. O overtourism apresenta-se então como uma situação que causa bastantes problemas, colocando em causa tanto o destino em si, como também os seus residentes e todos aqueles que o visitam. Deste modo, várias podem ser as consequências que advêm de uma situação de turismo em excesso, como por exemplo, tensão entre residentes e turistas, gentrificação, sobreposição dos interesses turísticos aos locais, globalização, degradação da fauna e da flora, sobrecarga das infraestruturas e serviços, menor autenticidade, aumento do custo de vida, aumento da criminalidade. Aplicando ao estudo do risco em questão, é claro que todas as situações abordadas anteriormente acabam por ter grandes impactos naquele que é o estado psicológico, tanto do turista como do residente. Por isso, torna-se essencial que esta temática ocupe as linhas de ação dos gestores de um qualquer destino que sofra deste problema, evitando ao máximo os efeitos negativos e os futuros constrangimentos.
Ao nível dos destinos, a gestão planeada do turismo do país ou da região, criando, por exemplo, taxas turísticas, são bons exemplos de medidas a adotar com vista à diminuição de concentrações causadas pelo turismo em excesso. A Organização Mundial de Turismo deixou, inclusive, no ano de 2018, um conjunto de medidas que podem ajudar nesta mesma redução. Numa perspectiva individual, relativamente aos destinos muito massificados, o turista poderá optar por explorar locais menos conhecidos ou em horas que tendencialmente não sejam tão problemáticas. Por outro lado, pode decidir visitar outros destinos não tão massificados, onde além de contribuir para a diminuição de concentrações turísticas, estará a dinamizar outras economias. Podemos associar também o overtourism ao risco psicológico, analisando a relação entre as fontes que geram emoções negativas e as próprias emoções negativas. As emoções negativas mais comuns, quando falamos de custos psicológicos, são o medo, a ansiedade, o desconforto e o stress. Como referido anteriormente nesta apresentação, estas emoções ligam-se ao facto de o turista se encontrar em situações como, por exemplo, ter que esperar numa fila, aqui temos a impaciência e o stress, estar no meio de grandes multidões, sufoco, ansiedade, encontrar-se em lugares sujos, ruidosos e até mesmo vandalizados, repugnância, desconforto, sentir as suas expectativas defraudadas graças a um marketing mal feito por parte do destino, ou graças a preços excessivos, ou ainda graças a infraestruturas e serviços de baixa qualidade. Aqui podemos ter desilusão, tristeza, temos ainda os crimes e os conflitos no destino, que podem gerar medo, e entre muitas outras fontes que podem gerar muitas outras emoções negativas. Apesar de tudo isto, é necessário entender o turismo como uma oportunidade única para destinos, turistas e residentes, tendo sempre em vista o melhor para cada um destes atores-chave. Por isso, um planeamento cuidadoso envolvendo a comunidade local, que respeita as capacidades de carga dos mais variados serviços e atrações, torna-se uma peça fulcral do desenvolvimento de um qualquer destino turístico e minimiza os custos psicológicos para turistas e até para residentes, na medida em que estes últimos estão de acordo com o estado da atividade turística no destino. Para nos ajudar a explorar e abordar esta temática da melhor forma, temos connosco Ivan Santos Ferreira, ele que é licenciado em Gestão Turística pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, em 2020, onde foi presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Estudantes. Iniciou os seus estudos na área do turismo em 2013, onde descobriu um setor apaixonante que desde então o tem acompanhado. Desde 2015 que conta com enriquecedoras experiências profissionais em vários meios do setor, agência de viagens, hotelaria, aviação executiva e, mais recentemente, eventos e consultadoria em turismo. Além do turismo, tem interesse em desporto e em política. Foi federado em basquetebol, handebol e futebol entre 2003 e 2014. Em 2019, integrou o projeto do Fórum Turismo, onde é responsável pelas relações institucionais entre a associação e outras organizações empresariais e instituições de ensino. Muito obrigada, Ivan, pela sua presença nesta jornada de turismo e segurança dedicada ao risco psicológico. Iremos agora proceder então a uma pequena entrevista, começando com a seguinte questão. São vários os motivos que podem gerar desconforto no turista, como por exemplo as multidões, as filas, o vandalismo e até o ruído. Estes têm consequências diretas na escolha ou no eventual consumo de certos produtos turísticos. Desta forma, estarão as entidades de turismo atualmente a pensar no bem-estar psicológico do turista? Olá, Andreia, obrigado antes de mais pelo convite a todos, os estudantes aqui presentes e acima de tudo pelo trabalho desenvolvido, porque estamos a falar de risco psicológico no turismo e é algo que pode parecer meio estranho, não é? Neste setor, que nunca é uma matéria que nunca é abordada e por isso muitos parabéns. Em relação à tua questão, eu acho que temos de dividir aqui os vários aspectos. Por exemplo, quando falamos de vandalismo, de assaltos, de terrorismo, falamos acima de tudo de uma grande palavra-chave que é a segurança. E em termos de segurança, temos os dados do Global Index, Global Peace Index, que é o índice global da paz, traduzindo para português, e que em 2020 nós continuamos no terceiro posto dos países mais seguros do mundo. E esta média é interessante porque é medida através de 23 indicadores. Estes 23 são colocados a níveis de 1 a 5 valores e quanto mais baixa a classificação,
mais seguro é o destino. E eu fui à pesquisa dos dados de 2020 e o nosso país está neste momento com 1,25 e, portanto, temos o terceiro posto assegurado. E já que vamos falar de Paris, dou-vos o lugar de França, que está em 66 em 163 países, muito distante de nós, apesar de, na média, terem 1,93, que face aos nossos 1,25, parecem não estar assim tão distantes. E só a título de curiosidade, o grande problema que Portugal tem nestes 23 indicadores, e apenas o único que está com classificação negativa, são as nossas polícias, as nossas forças de segurança. Não sei se estes dados já teriam retratado o que se passou o ano passado relativamente aos estrangeiros no nosso CEF do aeroporto de Lisboa, se não, mas aquela classificação demonstra alguma coisa e acho que as entidades têm de olhar para estes aspectos menos positivos. Depois, por outro lado, temos o quê? Temos então as multidões, as filas, o ruído pode ser sonoro, pode ser ambiental, como disseram aí bem, onde inserimos este fenómeno a que chamamos de overtourism. Mas na minha opinião, em Portugal, overtourism ainda não existe, nem mesmo em 2019, quando já tivemos os 26 milhões ou 27 milhões de visitantes, que batemos recordes. Continuaríamos a bater se não fosse a pandemia, o que dizem os estudos. E não temos por um fator muito simples, que em termos de taxa de ocupação de unidades hoteleiras, em nenhum momento, ou em raro momento, conseguimos ter esta taxa nos 100% durante um período de tempo muito alongado, numa única localidade. Podemos falar, por exemplo, de Lisboa. E obviamente que quando falamos no overtourism, temos que olhar além desta perspectiva da taxa de ocupação hoteleira, não é? Temos que olhar para a mobilidade, transportes, o comércio também, obviamente que sim, mas também já alguém disse há pouco tempo uma frase interessante, que é: aqueles que se queixavam de overtourism em Portugal são os que agora se queixam da falta de turistas em Portugal por causa da crise. Em Paris a história é outra, não é? Em Paris recebe 50 milhões de turistas anualmente, o dobro da totalidade do nosso país, quase, é incrível. França também se não é o primeiro, há de ser do top 3 dos países que mais recebe turistas no mundo, que são quase 90 milhões, se não me engano, e aí a história muda, como é natural. O próprio município, lá não se diz município, mas para traduzir de português, o próprio município de Paris tem estado a banir o acesso aos autocarros turísticos no centro da cidade, tem começado a dar preferência a promover uma mobilidade mais verde, como Lisboa e outras cidades em Portugal felizmente também têm feito, com a criação de caminhos para bicicletas, trotinetes, que depois se pode alugar na cidade, por exemplo. E, portanto, a meu ver, num aspecto global em Portugal, as entidades até têm feito um trabalho muito bom, são entidades competentes, e falo naturalmente do Instituto de Turismo de Portugal, e acho que em Portugal temos sorte, porque apesar do futuro ser cada vez mais imprevisível, temos um instituto que tem provas dadas na Europa e no mundo e que tem planeado muito bem o turismo, sempre a longo prazo, com várias perspectivas do que poderá acontecer, e com isso depois o bem-estar psicológico do turista, obviamente, que está também assegurado. Muito obrigada pela sua resposta. Passaremos então à seguinte questão. Aqui já numa perspectiva mais global, em 2020 a Organização Mundial de Turismo admitiu que a pandemia de Covid-19 provocou alterações profundas no turismo, poderão ditar o fim deste turismo massificado. Faz sentido pensarmos que no futuro voltaremos a ter destinos massificados? Não faz sentido. Quer dizer, faz sentido termos as perspectivas todas bem pensadas e planeadas. Isso faz, portanto, não posso dizer que não faz sentido, porque tem de fazer sentido, é obrigatório para quem planeia o destino e a promoção do destino. Agora, acho que é unânime entre todos que o futuro do turismo, pelo menos a curto prazo, passa por ações mais individuais, junto ao turista, como diziam aí bem, mais genuínas, de contacto com a economia local, com o comércio tradicional. Acho que sim, com a natureza também, quase como um throwback
de há umas décadas atrás. E a verdade é que se nós, seres humanos, evoluímos, então o turista também evolui, como é natural. E se viagens que há 10 anos atrás, hoje em dia, para nós não fazem sentido, então, naturalmente, que daqui a 10 anos, viagens que iremos fazer e pensar, isto é o meu sonho de viagem, provavelmente são viagens que para nós hoje, à época de 2030, também já não fazem qualquer sentido. E assistimos isso agora com a pandemia, com as viagens de turismo e de negócios, aliás, cada vez são menos, realizam-se por exceções, caso seja mesmo necessário, e portanto os tempos mudam-se e o homem também muda as suas vontades. Resumindo, é isto. Muito obrigada pela sua resposta. Terminaremos então com uma questão um pouco mais específica, a título de exemplo, relativamente aos turistas que são, por exemplo, vítimas de um crime, e aqui vamos falar no caso português. A APAV disponibiliza um folheto informativo com algumas características desses crimes e dos impactos que pode ter no turista. Como é que os turistas que nos visitam aqui em Portugal têm acesso a estas informações? Eu, sinceramente, não sei se é bom ou não, mas na minha visão não têm acesso. E como disseram no início, eu já trabalhei na aviação executiva, no aeroporto de Lisboa. Apesar de ter sido executiva, conheço bem a realidade das instalações no global do aeroporto. E a verdade é que não há informações nesse sentido nem no aeroporto, nem nos hotéis pelos quais já passei. Não fazia ideia, até confesso, que a APAV tinha esse tipo de trabalhos realizados. E então acho que podemos perguntar o contrário. Porque é que isto não é comunicado? Será que não é comunicado para não estarmos a passar uma mensagem de insegurança ao turista? Eu se calhar vou mais por aí, porque é sempre complicado trabalhar com essas realidades, não é? Eu não sei, por exemplo, se gostava de chegar a Paris e no controle de fronteiras que me informassem, além de pedir os documentos, como é normal, que me informassem, olha, não podes visitar esta zona, ou não deves visitar, porque se calhar é um pouco perigoso, ou tem cuidado com a carteira porque há muitos assaltos. Não sei se... Parece-me que é daqueles casos em que ocultar a comunicação, se calhar é mais eficaz do que a lançar cá para fora. Depois, obviamente, que a informação de que existe apoio emocional ou psicológico a quem já foi vítima, aí deve ser trabalhado, sim, pelas forças de segurança, mas não tenho conhecimento de que existe em Portugal trabalho feito nessa matéria. Se a PAV o faz, acho felizmente que sim. Acho que deve ser feito trabalho de promoção junto das forças de segurança. Agora, das entidades, eu tenho dúvidas, é algo a ser estudado, porque tem o lado positivo, mas também tem o contrário. Agradecemos-lhe imenso por ter participado nesta sessão, com a sua experiência, que foi muito relevante para nos ajudar a explorar esta temática. Pedimos-lhe que fique até ao fim da sessão para poder responder a possíveis questões da nossa audiência. E muito obrigada mais uma vez e passarei agora a palavra ao meu colega. Obrigado, André. Muito obrigado pela intervenção de ambos e boa tarde a todos. Nesta parte irá ser abordado o nosso estudo de caso, Paris. Paris é uma das cidades mais importantes do continente europeu e uma das mais visitadas. É conhecida desde o século XIX pela cidade de luz, tendo sido palco de encontro de artistas de todo o mundo. O movimento cultural da elite intelectual europeia procurou questionar o conhecimento herdado da tradição medieval através da razão, sendo denominado Iluminismo ou Século das Luzes, tornando-se famosa em toda a Europa por se transformar num centro de educação e nascimento de novas ideias. Todos anseiam visitar esta cidade encantadora, sendo que é conhecida também por ser a cidade mais romântica do mundo, visto que aparece como cenário de muitos filmes, fazendo com que a vejam como um lugar de sonho. Tem uma oferta turística para todos os gostos, da história à gastronomia, passando pelas compras, moda e alta costura, perfumaria, joalharia e relojoaria. Comprar em Paris é uma atividade muito apreciada pelos turistas. Vamos agora passar um vídeo que ilustra resumidamente a situação de Paris.
Paris tem vindo a sofrer um aumento crescente de visitantes estrangeiros, sendo que só em 2018 recebeu cerca de 35 milhões de visitantes, dos quais 7 milhões visitaram o Museu do Louvre para verem a imagem da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A visita a esta cidade, na verdade, nem sempre foi um sonho. Por volta dos anos 2000, foi observado em visitantes de Paris, principalmente nos turistas japoneses, alguns problemas a nível de depressão, dores de cabeça e palpitações, devido à grande decepção que sofreram quando verificaram que a experiência da visita não correspondia ao que tinham sonhado. A situação agravou-se de tal forma que a Embaixada do Japão decidiu criar uma linha de apoio para a Síndrome de Paris, como foi designada na altura. No entanto, mais de uma década depois, a experiência da visita à capital francesa continua a ser decepcionante para muitos visitantes e um pesadelo para os residentes, como podemos confirmar nesta afirmação de Benny. Uma das mais insistentes e presentes queixas da população local refere-se ao Airbnb, o qual, ainda não regulamentado pelos países receptores, acabou se tornando um lucrativo negócio para alguns residentes locais, aposentados ou desempregados, que colocam à disposição da plataforma seus próprios imóveis, muitos ou a maioria dos quais localizados em centros históricos ou bairros rigorosamente residenciais. O risco psicológico pode ser interpretado em 3 fases da viagem do turista: a pré-viagem, durante a viagem e pós-viagem. Conforme o estudo de casos da visita a Paris, a fase antes da viagem pode estar repleta de incertezas causadas pelo desconhecimento do destino, ou até mesmo de ansiedade e curiosidade. Tudo isto vai afetar o turista na sua capacidade de planeamento e tomada de decisões antes e durante a viagem. Chegado ao destino e durante a experiência turística, existem várias fontes de risco psicológico, passando por multidões, filas de espera, elevados níveis de poluição, inclusive poluição sonora, vandalismo, preços excessivos, sendo estes apenas alguns exemplos comuns com que o turista se pode deparar, sobretudo em destinos com overtourism. No caso de Paris, os turistas costumam ser confrontados com multidões, podendo causar preocupação e desconforto ao turista, não só pelo facto de ser uma grande quantidade de pessoas a circular, mas também pela questão de serem desconhecidos. Filas de espera, especialmente em atrações turísticas, que podem gerar impaciência, perturbação e aborrecimento. E embora em certos casos seja possível evitar estas filas de espera, isto leva-nos ao próximo ponto: preços excessivos, que muitas vezes são postos em prática graças ao overtourism, não se encontrando somente em atrações turísticas, mas também em variados serviços que a cidade oferece, como é o caso com certos transportes, lojas, restaurantes, alojamento, entre outros. Em muitos casos, estes preços não transmitem uma relação de preço-qualidade e podem trazer consigo custos elevados a nível psicológico do turista. A questão da poluição em Paris é bastante importante e, mais uma vez, a resposta interliga-se com o tema do overtourism. Embora Paris tenha um elevado número de residentes, esta falha de limpeza na cidade pode provocar desconforto aos visitantes do destino. A criminalidade é uma das grandes ameaças ao bem-estar físico e psicológico dos turistas, presente na forma de carteiristas junto das atrações turísticas ou de assaltantes em certas zonas que os turistas decidem aventurar-se. Este ponto implica muitos custos psicológicos, fazendo o turista sentir-se desconfortável e com medo. A falta de hospitalidade é outro ponto ligado com a população local e o sentimento de rejeição que ganhou para com os turistas, consequente do overtourism, fazendo com que sejam pouco hospitaleiros com turistas e muitas vezes exigindo a estes que falem francês, ou em vez de usarem a língua universal do turismo, o inglês. Por último, os transportes e a sua complexa disposição são um problema para os visitantes da cidade, chegando a sentirem-se confusos e irritados. É no momento de regresso ao local de origem que o visitante reflete mais calmamente na sua viagem, sendo que é também nesta fase que surgem as reclamações e os pedidos de reembolso, devido à insatisfação do turista de ir ao de cima. No entanto, também pode acontecer o inverso desta situação, onde o turista, após a sua reflexão, se encontra satisfeito relativamente ao destino que acabou de visitar, potencializando um regresso do próprio e ou uma menção da experiência satisfatória que teve no destino a familiares e amigos. Contudo, é necessário mencionar que, no caso de insatisfação, os efeitos da decepção do turista são destruidores, no nível psicológico mesmo, quebrando quaisquer laços emocionais com o turismo e impossibilitando uma revisitação. De seguida, temos testemunhos de pessoas que visitaram Paris e que nos relatam a sua experiência. Cada viagem é sempre uma aventura, com as suas descobertas e momentos inesperados. Pediram para falar de uma viagem que fiz a Paris.
Já foi há algum tempo, mas ficaram as recordações de alguns momentos marcantes. Aproveito também para partilhar algumas fotos que tirei na altura. Quando cheguei ao metro pela primeira vez, estava um bocado nervosa. Havia muita gente a circular e eu não estava muito habituada a andar de metro. Quando saí, tive que subir umas escadas e a minha mala de viagem estava um pouco pesada, por isso estava a subir algo lentamente. A certa altura, um senhor desconhecido pegou na minha mala e começou a subir com ela. Eu pensei logo que ia ser assaltada. Quando chegámos ao fim das escadas, o senhor entregou uma mala. Na verdade, foi um gesto de ajuda e eu respirei de alívio. Mais tarde, na estadia, noutra deslocação de metro, senti um movimento na carteira, um movimento na garrafa d'água que lá tinha. Virei-me rapidamente e vi um rapaz a tirar a mão da minha carteira. Estava a tentar abrir o fecho. Felizmente, a abertura do fecho fez mexer a garrafa d'água e, ao sentir esse movimento, voltei-me, impedindo que ele acabasse de abrir o fecho. A partir daí, passei a ter mais atenção à carteira. Apesar destes sustos no metro, gostei de visitar Paris e pretendo voltar um dia. A minha pior experiência turística foi em 2018, em Paris e Versalhes. Foi uma viagem de família com o meu marido e os meus filhos de 12 e 14 anos na altura. Como fomos em agosto, havia muitos turistas em todos os lados, mas quer no Museu do Louvre, quer em Versalhes, foi excessivo ao ponto de não conseguirmos aproveitar nada da experiência e, acima de tudo, lugares tão especiais como estes. Vou falar da ida ao Palácio de Versalhes porque foi aquela que mais nos marcou negativamente. Nós comprámos os bilhetes uns dias antes na internet e, como tínhamos ido de Paris para lá e não sabíamos exatamente a hora que poderíamos chegar, optámos pelos bilhetes sem marcação. Chegámos lá por volta das 9 horas e havia já uma fila gigante, num estacionamento também gigante, em frente ao palácio. Quando questionámos, percebemos que era a fila para os bilhetes sem marcação. Esperámos assim 3 horas numa fila em caracol, sem qualquer zona de descanso ou sombra. Conseguimos aguentar porque só na última meia hora abriu o sol e por isso foi suportável para os miúdos. Claro que também havia uma grande expectativa e uma grande vontade de conhecer o palácio e, portanto, todos considerámos que ia valer a pena. Acontece que quando entramos no palácio, as pessoas eram tantas que continuávamos em fila, abafados, amontoados e sem espaço para parar ou sequer apreciar alguma coisa. Na galeria dos espelhos apenas conseguíamos ver bem o teto e como estivemos aquele tempo todo cá fora, estávamos tão cansados que demorámos menos tempo na visita do que efetivamente à espera da visita. Foi uma experiência decepcionante que nos fez repensar viagens seguintes. Sou fã dos filmes da Disney e a ansiedade era tanta que decidi ir ao parque no primeiro dia de viagem a Paris. Visitei apenas um dos 2 parques disponíveis, pois a entrada era muito cara. Logo percebi a dificuldade em aceder a algumas atrações devido a filas enormes e demoradas, e eu fui numa época baixa. Parecia que tudo tinha parado no tempo. Atrações dos anos 90 com um toque dos anos 80. Logo me apercebi da facilidade do parque em ganhar dinheiro com pouca coisa e sem qualidade. Decidi comer no Pizza Planet, a famosa pizzaria do Toy Story, pois pensei que seria uma experiência de outro mundo, como era relatado no site da Disney. Fui com o meu namorado e pagámos cerca de 50 euros por pessoa para poder comer pizzas ultracongeladas e mal cozinhadas, Coca-Cola genérica e doces muito artificiais. Era um buffet barato de cantina, mas com pior qualidade. Dentro da pizzaria não existia nenhuma atração, a música era em loop e os bonecos do Toy Story nem sequer se mexiam. Foi a verdadeira desilusão. Depois, sujei e molhei o meu casaco de tal forma que não poderia voltar a usar. O frio era tanto que nem ao sol se estava bem. Para me proteger, o meu namorado emprestou-me o seu casaco, mas logo tive de arranjar uma maneira de comprar um agasalho, pois também ele tinha frio. Perdi cerca de 2 horas à procura de um casaco no merchandising das lojas e o mais barato custava 150 euros. Acabei por comprar uma camisola quente do Mickey que custou cerca de 80. Esse dia ficou arruinado. Tive de permanecer com a camisola nos restantes dias de viagem para me poder aquecer e tentei fazer tudo para aproveitar uma viagem que logo no início me desencantou. Em Paris, tudo é caro e o risco de sermos assaltados é enorme. Andamos sempre com medo. A agitação nas ruas com tantos turistas nem permitiu observar com tranquilidade a arquitetura e os museus. Senti que fui burlada nesta experiência e nunca mais olhei para a Disney e para Paris com os mesmos olhos. Para cidades como Paris reconheço que algo está mal e que necessitam de prestar mais atenção aos residentes, a tendência mantém-se igual e a população local continua a ser ignorada, com a contribuição da comunicação social. Tendem a apresentar estes locais como paisagens encantadoras, deixando transparecer a verdadeira realidade. Mas a verdade é que o mundo mudou e com o aparecimento do coronavírus em março de 2020, Paris ficou como mostra a imagem. Para falar mais sobre estes aspectos do nível psicológico, temos connosco a doutora Maria do Rosário, professora auxiliar da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, licenciada em Psicologia, ramo de Psicologia Clínica,
Área da Terapêutica do Comportamento, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, mestre em Ciências da Educação e doutorado em Ciências da Educação, especialidade de Psicologia da Educação. É psicóloga, professora auxiliar, membro colaborador do Centro de Investigação de Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental da UC. Supervisiona estágios de pré e pró-graduados. Onde orienta teses de mestrado e doutoramento em Psicologia e em Ciências da Educação. É formadora, consultadora e avaliadora externa em projetos para diversas instituições. É ainda a docente responsável pelo Gabinete de Apoio aos Estudantes da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação de Coimbra. Áreas de intervenção: promoção de saúde mental, prevenção da depressão, planeamento, supervisão e avaliação de projetos de educação para a saúde e psicoeducação, intervenção social e socioeducativa com crianças e jovens em risco e outras pessoas em situação de vulnerabilidade social. Muito obrigado, doutora Maria do Rosário, pela sua presença nesta sessão das Jornadas de Turismo e Segurança dedicada ao risco psicológico. Iremos agora proceder a uma pequena entrevista, começando com a seguinte questão. Muitos turistas querem muito ir a Paris, cidade da luz, conhecida pela cidade dos amantes, por excelência, e viajam para a capital francesa com expectativas elevadas, como, por exemplo, pessoas afáveis, pastelarias elegantes cheias de delícias na vitrine e de ver as velas francesas com roupas estilosas. No entanto, as expectativas acabam frustradas pela realidade da cidade e apresenta a frieza dos franceses, os roubos, das tentativas de engano. Lidar com um sentimento forte de decepção ou de frustração provoca consequências psicológicas? Bom, então aproveito para cumprimentar toda a gente que entretanto também chegou. Obrigada pelo vosso convite, agradecer muito a atenção dada a este assunto do ponto de vista do turismo e com esta visão de que estamos a falar realmente de cuidar da segurança das pessoas e do seu bem-estar. Respondendo diretamente à sua questão, Pedro, lidar com um sentimento de forte decepção ou de grande frustração pode sempre provocar consequências psicológicas, colocar-nos de alguma forma em situação de risco, ou seja, da possibilidade de termos vivido uma situação de perigo que causa algum dano em nós. E esse dano pode ser sofrimento psicológico. Podem ser outros danos, não é? As situações de perigo podem ser de perigosidade, podem causar diversos danos financeiros, etc. Mas realmente danos também psicológicos também podem causar. E realmente a frustração em si, a decepção, como vocês disseram muitíssimo bem quando apresentaram o quadro conceptual do vosso trabalho, a sensação de abandono, ou medo, tudo isso são já características do risco psicológico para o próprio, não é? O dano que é vivido em termos de uma situação de perigo. Então, um bocadinho pensando naquilo que vocês tiveram a dizer neste estudo de caso de Paris, que é realmente um estudo de caso referido na literatura como sendo uma cidade que pode causar esta decepção e esta frustração ao seu turista visitante, que até deu origem exatamente a um dos síndromes mais conhecidos de ansiedade em tempo de férias, que é o síndrome de Paris. É suposto quando vamos de férias, quando vamos de lazer, quando vamos de viagem, de ócio, não é? Termos momentos de descontração, de alívio do stress, de bem-estar, no fundo, e portanto termos um aumento da nossa ansiedade, temos um aumento do risco percebido, não é? Porque o risco é sempre um processo subjetivo, a percepção do risco é sempre um processo subjetivo,
E, portanto, depende também muito das pessoas, da maneira como as pessoas se preparam, da maneira como as pessoas, das respostas de enfrentamento que as pessoas têm, do facto de estarem acompanhadas, de estarem sozinhas, de saberem que, e agora ligando com um bocadinho com aquilo que há pouco o vosso outro convidado falou, das pessoas poderem estar prevenidas em relação a determinadas situações, portanto, terem de antemão um kit de emergência para lidarem com as situações de maior perigo, no sentido de diminuírem exatamente o risco psicológico, porque é isso que as respostas de enfrentamento fazem quando estamos perante um perigo. Quando estamos perante um perigo que por nós de alguma forma já foi previamente conhecido, porque outros tiveram essa experiência, porque ela vem relatada na literatura, porque alguém nos fez um aviso prévio, isso aumenta a nossa possibilidade de termos um kit de emergência para as situações de perigo em que nos formos encontrar, ou até de termos um kit de prevenção no sentido de, ok, não viajamos com carteiras, com mochilas às costas, viajamos com as mochilas de frente, não viajamos com malas, com bolsas abertas, facilmente de abertura fácil, não usamos a carteira no bolso de trás, não vamos para sítios mal iluminados ou para sítios da cidade sem sermos devidamente acompanhados por turistas, por guias ou incluídos em movimentos de grupo. Portanto, tudo isto nos pode ajudar realmente a criar aqui um kit de prevenção e um kit de emergência que nos pode ajudar perante uma situação de decepção a diminuir estas consequências psicológicas de frustração, decepção, medo, como vocês disseram e muitíssimo bem, ansiedade e, em alguns casos, situações mais graves, que também não podem ser atribuídas, e eu gostava só de dizer isto antes de vos passar a palavra, o mal-estar do turista e o sofrimento eventualmente psicológico causado pelo risco que a pessoa vive, portanto isto é uma cadeia, perigo, risco e sofrimento, não é? E há pessoas em perigo que não percebem o risco, certo? E há pessoas com risco psicológico que conseguem lidar com ele e, portanto, não entram em grande sofrimento. Isto depende muito, realmente, das respostas de enfrentamento que cada um tem, da resiliência, né? Como nós costumamos ouvir falar. Então, estava eu a dizer que o mal-estar do turista, e como alguém que adora a cidade de Paris e nunca tive nenhum problema, portanto, quando vocês quiserem alguém que já visitou, talvez Paris seja a cidade que eu já visitei mais vezes, até porque sempre tive lá familiares também. Mas se vocês algum dia quiserem algum exemplo de alguém que visitou Paris inúmeras vezes e nunca tive problema nenhum, podem falar comigo, porque também é importante, ou seja, eu apontei aqui tanta coisa à medida que vocês foram falando, porque às vezes os nossos estereótipos põem-nos em perigo, mas às vezes também nos protegem. Os nossos preconceitos às vezes causam sofrimento nos outros, mas às vezes também podem ajudar-nos a compreender algum do nosso sofrimento. E eu estava aqui a pensar que também gostava de vos dizer que o desconforto do turista, isso é muito estudado nos síndromes associados ao turismo, que não é só o síndrome de Paris, é também o síndrome de Jerusalém, o síndrome de Stendhal, que têm diversas causas. E uma das causas que, por exemplo, foi muito estudada, ainda hoje é estudada nestes viajantes que fazem grandes viagens para se deslocarem, por exemplo, do Oriente para a Europa, é o facto da exaustão, do jet lag, e que um mau jet lag pode inclusivamente causar alucinações, um grande sofrimento, grandes perturbações, e isso não ser só choque cultural, como às vezes podemos ser levados a pensar, embora o choque cultural possa ser suficiente para causar desconforto, medo, ansiedade, stress, etc., mas
as próprias condições físicas e o impreparo físico que às vezes acompanha as pessoas em grandes viagens, como nos poderá acontecer a nós se viajarmos para a Austrália, não é? Para o Brasil, que já é uma diferença grande, isso pode-nos causar realmente também algum desconforto. Portanto, era só chamar a atenção disso, de que as consequências psicológicas, voltando à sua questão, podem acontecer, podem ser consequência de outras situações que não propriamente a decepção ou a frustração com os locais que a gente visita, ou com os povos que a gente conhece, ou com a cultura com que a gente contacta. Certo. Muito obrigado pela sua resposta. Passaremos então à seguinte questão. O Museu do Louvre é de visita obrigatório para quem visita Paris, sendo um dos maiores e mais visitados museus do mundo. É o lar de obras-primas inestimáveis da Mona Lisa, a Vênus, Mil. Uma vez lá dentro, o turista é livre para explorar de forma independente. O pior é a espera na fila. Num lugar público, onde há muito movimento e aglomeração de pessoas. Esta espera, nas circunstâncias referidas, pode causar um estado de grande ansiedade. Pode. Respondendo à sua questão, pode. Eu não sou mesmo boa, eu hoje não sou mesmo bom exemplo para o vosso trabalho, porque eu, de todas as dezenas de vezes que já estive em Paris, nunca estive na fila do Louvre. Sempre evitei isso, e é por isso que até hoje nunca entrei no Louvre. E isto serve para vos falar da ansiedade. E não é porque eu não sou uma pessoa que tenha problemas em esperar ou que esteja em filas. Não me importa nada. Já estive em Amsterdão, na Anne Frank House, já tive 6 horas numa fila, à chuva, e não desisti. Portanto, estaria também, mas estava bem acompanhada. Estava com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido, então tinha um propósito, tinha um objetivo, não só eu conhecer Anne Frank House, mas dar a conhecer aos meus filhos, que tinham lido o seu diário, comprar uma versão do diário lá dentro, enfim, tinha realmente, e como sou professora de Educação Intercultural, a questão dos direitos humanos é uma questão que me fascina particularmente, então suportei tudo quanto era a diversidade temporal para entrar dentro da Casa Museu da Anne Frank. A ansiedade que vocês estão aqui a falar, das longas filas de espera ou das situações, de outra situação estressante que nós possamos viver, pode acontecer realmente em consequência do facto de serem adversas as situações em que estamos. Mas a ansiedade, em termos psicológicos, é uma situação que pode ser de algum sofrimento, ou de bastante sofrimento até, porque a ansiedade é um tripé, ou seja, ela tem três grandes manifestações. Tem manifestações cognitivas, pensamentos negativos, pensamentos perturbadores, de que não consigo estar aqui, não vou aguentar isto, tenho que me ir embora, quem é que me trouxe para aqui, mas porque é que isto me pode, mas porque só a mim é que isto me acontece, etc. Portanto, tem aqui uma componente cognitiva e, portanto, pessoas que tenham que sejam muito rígidas do ponto de vista do seu pensamento, que não sejam capazes de flexibilizar, é natural que se sintam mais ansiosas numa situação que lhes é imposta e sobre a qual não têm controle, porque a ansiedade aparece porque nós queremos controlar aquilo que nos acontece e não é possível, nem sempre é possível controlar aquilo que nos acontece. Agora, podemos é controlar as nossas emoções e os nossos pensamentos e o nosso comportamento perante alguma coisa que nos acontece, porque aquilo que nos acontece, lá está o perigo, é difícil de controlar. Agora, podemos decidir o que fazer com aquilo que nos acontece.
E realmente há pessoas que perante a mesma fila e as mesmas circunstâncias adversas, umas gritam, outras barafustam, outras abandonam, vão-se embora, outras evitam, por exemplo, ou então outras ficam ali a massacrarem-se e com pensamentos negativos, mas não vão embora, mas também não arranjam estratégias de maior enfrentamento. Mas a ansiedade não é só cognitiva, a ansiedade também é motora, não é? E, portanto, tem uma componente motora, e, portanto, daí que as pessoas evitem em confrontarem-se com a ansiedade ou fujam, não é? Dela, e, portanto, isto é bom, porque estes nossos comportamentos, os comportamentos motores, não é? Permitem-nos aproximar-nos ou afastar-nos das situações que nos geram ansiedade. E o terceiro componente que eu gostava de vos falar da ansiedade é a componente neurovegetativa. É tipicamente desde o rubor das nossas faces, quando alguém nos envergonha, até aos vômitos de ansiedade, às dores de barriga, às mãos transpiradas, enfim, a todas essas componentes do nosso sistema nervoso neurovegetativo, na parte neurovegetativa, e que nos causam grande incómodo. E às vezes são estas manifestações últimas de ansiedade, que às vezes, porque a gente às vezes não dá pelos pensamentos negativos, não os sabe identificar. O comportamento motor, às vezes ficamos até paralisados, não nos mexemos, ok? Às vezes o medo dá-nos para isso, e a ansiedade, para ficarmos paralisados. Então, o que é que mexe? Aquilo que pode mexer no nosso organismo, aquilo que a gente não controla, que é a ansiedade, a componente neurovegetativa. E daí temos manifestações que são extremamente desagradáveis. Já vi pessoas vomitarem em filas à espera de uma consulta para o médico, sei lá, vi pessoas realmente a chorarem, porque, olha, na Disney, por exemplo, que é um lugar que também já visitei em Paris, pessoas que choram na Disney porque não aguentam a espera, porque não gostam das refeições, porque vivem situações de grande insegurança. Portanto, o facto de nós nos sentirmos ansiosos pode ter realmente estas manifestações que são de sofrimento para a pessoa, mas a ansiedade também pode ser altamente benéfica e ajudar-nos exatamente a enfrentar o perigo, evitando, procurando mais manobras de segurança. Portanto, a ansiedade e o medo, que geralmente são vistos por nós como sendo emoções relativamente negativas e das quais nós nos queremos livrar, também podem ser benéficas, porque nos podem ajudar a preparar-nos melhor para enfrentar uma determinada situação que tem sempre uma dose de perigosidade e, portanto, se nós não nos prepararmos para essa perigosidade, facilmente nos colocamos em risco. Um dos riscos pode ser psicológico e uma das consequências desse risco psicológico pode ser o sofrimento. Será que respondi? Sim. Muito obrigado pela sua resposta. E agora, para terminar, só mais uma questão. Segundo o estudo realizado recentemente por várias entidades ligadas à atividade turística, a vontade de viajar mantém-se em níveis muito elevados. Quais os riscos psicológicos que podem inibir o desejo das pessoas de viajarem ou até mesmo de realizarem certas atividades turísticas na presente pandemia? Olha, eu fui estudar isso, porque realmente não tinha mais do que a minha experiência pessoal e a experiência das conversas e dos temas que têm sido abordados nas diversas nas diversas circunstâncias e ao longo destes meses de pandemia que temos vindo a fazer. Eu acho que há uma coisa que indiscutível, encontrei um artigo engraçado sobre impactos psicológicos e económicos do Covid-19, também um estudo de caso levado a cabo até por uns colegas portugueses, mas sobre o Brasil. Realmente o Covid-19, como vocês também referiram no vosso trabalho, a Covid-19 tem sido responsabilizada pelo facto, para já, por aquilo que tem sido o impedimento formal, não é, das nossas viagens, pelo cancelamento
que houve, pela paragem comercial que houve, por tudo, não é? Pelo cancelamento dos voos, das viagens, dos transportes, de uma maneira geral. Mas há também estes estudos agora que começam a aparecer, começam a dar-nos conta de que as pessoas, mesmo podendo, vão demorar algum tempo a retomar essa mobilidade, tal como as pessoas também podendo já podem ir às salas de espetáculos e também vão demorar algum tempo. Eu acho que nós vamos demorar algum tempo, mesmo que a gente possa a voltar a ter o volume de viagens e de preenchimento das salas de espetáculo, por exemplo, que já tivemos antes de nos acontecer esta questão da pandemia. Eu acho que as pessoas também podem, aquilo que eu li é que as pessoas neste momento também apontam como razões para não viajarem, não marcarem viagens, não só o medo da contaminação e o medo de ficarem doentes fora da sua zona de conforto, da sua zona de segurança, longe da sua família, longe da sua casa, inclusivamente correndo riscos financeiros elevados, não é? De terem que ficar confinadas, internadas, e de coisas piores que podem acontecer fora do seu país ou fora da sua zona de conforto. E, portanto, o medo é realmente uma das razões que é apontada nos estudos que já estão feitos para as pessoas não viajarem. O medo de serem infectadas fora da sua zona de segurança e de conforto. Mas também o medo de ficarem altamente insatisfeitas com a viagem, o medo de ficarem altamente desapontadas, altamente frustradas com a viagem por não poderem ir aos sítios que gostavam de ir, estar o tempo que gostavam de ficar, por exatamente não só o medo e a ansiedade relativamente à doença, mas também a insatisfação, o desapontamento e a frustração. E parece que nesse sentido o que é que eu encontrei? Parece que as mulheres têm um maior risco percebido do que os homens, curiosamente. Tem sido uma tónica dos estudos, portanto os homens estão mais disponíveis para voltarem a viajar do que as mulheres, e isso faz-nos perguntar se será só uma diferença de género ou não. Eu penso que não, penso que terá a ver com o facto de as mulheres terem também muitas outras percepções das suas múltiplas responsabilidades, nomeadamente serem na maior parte das vezes as grandes cuidadoras da família, dos filhos, portanto também não quererem pôr não só a sua saúde e o seu bem-estar em causa, mas também o bem-estar e a saúde daqueles que dependem de si. Mas isto era uma conversa que nos levaria a outras paragens, e a viagem é curta, não é? Exato. Agradecemos de imenso então ter participado nesta sessão com a sua experiência, que foi muito relevante para podermos explorar mais acerca do risco psicológico. Pedimos-lhe que fique até ao final da sessão para poder responder a possíveis questões que a nossa audiência possa ter. Muito obrigada mais uma vez e passarei agora a palavra à minha colega. Muito obrigado pela intervenção de ambos. Obrigada. Passamos novamente para a componente teórica, desta vez relacionada com a gestão de crise e resiliência e com as tendências de consumo. Tendo por base os grandes impactos que os riscos psicológicos exercem não só na atividade turística, como também nos intervenientes essenciais nesta atividade, torna-se essencial abordar aquelas que são as formas de gerir o risco, tentando, sempre que possível, reduzi-lo ao máximo. De modo a fazer uma abordagem àquelas que são as linhas de atuação passivas de serem executadas neste âmbito, podemos dividir esta em 3 tópicos, sendo eles a viagem, o turista e o destino. Iniciando com o tópico relativo à viagem, mais propriamente à fase da pré-viagem ou fase de planeamento, é aqui que o turista fará todo o processo de pesquisa e de recolha de conhecimento e opiniões sobre o destino que irá visitar. Inevitavelmente, é nesta fase que o turista fará comparações com outros destinos e ponderará a sua escolha de acordo com os mais variados tópicos, idealizando sempre aquela que será a sua melhor perspectiva da viagem. Tudo o que fuja ao planeamento prévio do turista pode ser motivo de desconforto. Neste caso, não existem boas práticas que possam ser mencionadas, uma vez que estas dependem sempre da situação vivida pelo turista no momento. No que concerne ao turista, esta prevenção apresenta-se menos complexa,
uma vez que pode depender em grande parte do guia que o possa acompanhar. O guia exerce um papel fundamental em orientar o turista da melhor forma possível, dando sugestões para que estes usufruam da experiência ao máximo, evitando inconvenientes, dando algumas noções da linguagem do destino, como também dos preços que se praticam. Estes exercem ainda um papel importante em mediar a relação entre o turista e o residente, evitando qualquer tipo de conflito. Nos casos em que não se dá a presença do guia turístico como linha orientadora, é de extrema importância a recolha de informação na pré-viagem, de modo a que este tenha comportamentos adequados à situação onde se irá inserir, como outros tópicos essenciais à visita. Relativamente ao destino, também neste podem ser tomadas medidas de modo a evitar sofrimentos por parte do turista que os visita. Exemplos de algumas medidas passam por gerir situações de aglomerações, como são os casos das filas, melhorar infraestruturas e serviços e fazer uma gestão cuidada de resíduos e atrações. Embora as intervenções a adotar pelos destinos possam ser aparentemente fáceis, estas têm o inconveniente de exigirem um grande custo financeiro, podendo esta ser a causa da não adoção de medidas interventivas. Numa perspectiva da gestão do destino, a regulação dos preços pode também ter uma implicância considerável naqueles que serão os impactos psicológicos experienciados. Relativamente à cidade de Paris, podemos também fazer uma reflexão sobre aquelas que possam ser as práticas mais aconselháveis a adotar, de modo a evitar ao máximo qualquer custo psicológico durante a visita. Por isso, definimos tópicos naquelas que possam vir a ser as medidas a adotar por parte de futuros turistas, como também do próprio destino. Tópicos estes que passam pelo turista que se informa sobre o destino procurando testemunhos reais, o turista que prefere pacotes e hotéis em regime de tudo incluído, sem quaisquer custos adicionais, o turista que começa a reservar mais tarde e que escolhe alojamentos que garantam o cancelamento gratuito. Relativamente ao destino, podemos verificar que é um destino que estratega uma publicidade transparente face aos problemas e benefícios do mesmo, é um destino que visa comunicar a sua fase da gestão da crise e fase de recuperação, convidando os turistas a regressar, e é um destino que visa compreender as motivações de viagem dos turistas e o seu papel fundamental para a preparação de uma informação credível e identificação dos vários segmentos de mercado. A chegada de uma pandemia imprevisível apresentou-se como uma bomba para os mais variados setores de qualquer sociedade, a âmbito mundial, onde, independentemente do nível de desenvolvimento, nenhum país foi capaz de dar resposta àquelas que seriam as rápidas consequências de uma pandemia. De facto, o setor das viagens e turismo foi um dos setores mais afetados com esta situação, dando lugar a prejuízos nunca antes registados e a uma grande crise no setor. Deste modo, todo o comportamento da oferta e da procura que compõe o panorama turístico levou uma volta de 180 graus, alterando todas as tendências até então previstas. Por isso, neste tópico, iremos abordar aquelas que são as tendências de consumo que se esperam vir a alcançar naquelas que são as dinâmicas turísticas internacionais, tendo sempre por base as grandes alterações provocadas pela SARS-CoV-2. Em setembro de 2020, o World Travel and Tourism Council divulgou um relatório com a designação To Recovery and Beyond, The Future of Travel and Tourism in the Wake of COVID-19, onde explora 4 tendências entendidas como essenciais a uma recuperação da normal atividade turística. São elas a evolução da procura, a saúde e higiene, a inovação e digitalização e, por fim, a sustentabilidade. Relativamente à evolução da procura, esta tende a convergir ao familiar, previsível e, por isso, confiável, dando espaço a férias no âmbito do turismo doméstico, privilegiando espaços ao ar livre. Uma comunicação mais clara e transparente também se apresenta como essencial a transmitir uma sensação de confiança ao turista, estimulando a sua deslocação. Esta procura pode potenciar uma nova oportunidade para que os gestores turísticos se organizem e, de preferência, alicercem esforços junto da comunidade local. A crise sanitária que vivemos veio trazer ao de cima o fator relativo à saúde e higiene, como um fator primário para uma qualquer viagem turística. Deste modo,
as empresas terão de estar prontas a responder a estas necessidades, implementando protocolos que visem a máxima segurança dos seus clientes. Trata-se então de estabelecer uma relação de confiança entre as componentes procura e oferta, levando ao aumento dos fluxos turísticos. Numa outra perspectiva, a pandemia trouxe também uma grande necessidade de inovação e digitalização, uma vez que, obrigando as pessoas ao confinamento, potenciou em muito o consumo digital e a necessidade do mesmo. Assim, também o setor turístico poderá usar a tecnologia como uma das suas grandes forças, apostando numa vertente mais digital, sabendo que, embora a utilização do digital tenha reduzido em grande parte os custos associados a deslocações, no caso de congressos e reuniões, sendo que esta vertente nunca poderá substituir em pleno o presencial. Finalizando estas 4 tendências, temos a componente da sustentabilidade, termo que nos últimos anos tem ocupado a agenda dos grandes gestores e decisores turísticos. Esta não se deve só ao fator ambiental, mas também ao social e institucional. Uma maior consciencialização para os mais variados fatores da sociedade contemporânea permite também para a existência de um maior respeito por parte dos turistas, construindo-se por isso um turista mais responsável e consciente. Desta forma, dada a complexidade e dinâmicas do setor turístico, este possui um importante papel em proteger e defender grupos e comunidades vulneráveis, envolvendo-os e reduzindo ao máximo a pobreza e desigualdade, contribuindo para uma transformação significativa nas gerações futuras. De uma forma mais generalizada, além dos problemas referidos anteriormente e segundo estudos sobre o tema relativo às novas tendências no turismo, referimos algumas daquelas que serão as alterações de comportamento por parte da procura turística. São elas uma maior exigência no que concerne a higiene e saúde, a maior requisição por agências especializadas e seguros de viagem, o evitar da visita a grandes cidades ou destinos muito massificados, a aposta no turismo doméstico e a preferência por espaços ao ar livre. Trata-se essencialmente de um aumento das exigências por parte do consumidor, tendo sempre em mente a sua máxima segurança e conforto no destino escolhido. Por isso, a questão da confiança apresenta-se como uma componente essencial em permitir a retoma de toda a atividade turística como antes era conhecida. Assim, o futuro turista só irá de facto agendar a sua viagem se se sentir realmente seguro e confiante para tal. Sabendo que, algum dia, a pandemia terá um fim e estas tendências levarão de certo outra reviravolta, no presente é de extrema importância perceber quais as necessidades dos turistas, criando e assegurando produtos seguros e atrativos. Por isso, os destinos turísticos que se vejam previsivelmente mais afetados com estas tendências terão de exercer esforços redobrados em diferenciar a sua oferta, atraindo turismo com produtos diversificados. Relacionando aquelas que são as previsões recolhidas com o nosso estudo de caso, é fácil prever uma grande diminuição nas situações de overtourism, não só no nosso destino, Paris, como também em outros grandes destinos ao longo do globo, onde esta realidade se apresentava como uma constante. Tendo em conta os impactos causados pela pandemia, a Organização Mundial de Turismo assume mesmo que pode estar ditado o fim daquela que é conhecida como o turismo de massas. Segundo a mesma, prevê-se que, pelo menos nos próximos 2 anos, nenhum destino turístico sofrerá uma pressão de turismo em excesso, nomeadamente os destinos urbanos, onde esta realidade seria mais comum. Sendo Paris uma cidade marcada por grandes aglomerações, este pode apresentar-se como um motivo para a não escolha deste destino como destino turístico a visitar num futuro próximo. De modo a evitar esta situação, serão essenciais esforços por parte das entidades gestoras do destino turístico, de modo a evitar uma recepção superior ao desejável, continuando a atrair turistas ao destino de Paris. Damos assim como terminada a nossa apresentação. Agradeceria novamente a presença de todos, em especial agradecer a presença dos nossos convidados. Abriremos agora uma sessão para questões de esclarecimento de dúvidas junto dos nossos oradores. Muito obrigada. Ana Mónica? Olá, boa tarde, parabéns
Sim, parabéns pelo grupo, pelo trabalho que desenvolveram, tudo muito claro e muito bem explicadinho, adorei. Queria perguntar ao Ivan, não sei se é possível, se não, então, imaginando que uma pessoa leva uma vida inteira a sonhar, por exemplo, com uma viagem a Paris e visitar a Torre Eiffel, tendo em conta todas estas situações que todos conhecem, qual é a solução realmente para este caso? Para não estar 3 horas, 4 horas, 5 horas numa fila, para poder ir fazer uma visita em condições, com alguma qualidade. Será que alguma vez vai haver solução? É uma boa questão, Ana Mónica. E eu não tenho a solução mágica para esse problema. Se eu tivesse, já tinha proposto, obviamente, às entidades. Mas acho que as cidades têm vindo e estão a repensar não só o turismo, mas toda a mobilidade que depois acaba por afetar o turismo. Isso é uma boa questão, como é que podemos retirar as filas, se é que de alguma forma conseguimos retirar. E depois, como dizia também a professora Maria de Rosário, e bem, depende muito de cada um, não é? Porque uma fila de 3 horas para mim pode significar ok, eu espero sem problema nenhum, como para a pessoa que está à minha frente ou atrás de mim pode significar outra coisa negativa qualquer. Portanto, é uma boa questão, não tenho solução mágica, Joana, peço desculpa, mas acho que as cidades têm vindo a repensar e é uma questão de vermos de que forma podemos até promover outros locais dentro do próprio destino, falando em Paris, por exemplo, locais que são menos visitados atualmente e que se possa usar o marketing a favor desses locais para de alguma forma dispersar também as filas de locais como é a Torre Eiffel, como é o Louvre, por exemplo, a Disneyland, que já têm um marketing muito mais apurado e no fundo a comunicação, eu digo sempre, o marketing é tudo, a comunicação, seja de que forma for feita, vai sempre permitir que determinada pessoa tenha determinada ação em detrimento de ação B, e nós até em simples factos do nosso dia a dia, como por exemplo agora lembro-me de repente da NIT, não sei se vocês seguem e conhecem a revista NIT. Sim. A revista NIT ultimamente tem-se transformado quase que em agência de viagens. E porquê é que eles fazem isso? Porque já têm um conjunto de seguidores fiéis à marca, que confiam nas curtas mensagens que a NIT passa, porque eles não passam mais que títulos sempre bem transmitidos e de forma positiva, e então eles ultimamente têm aproveitado isso e parece-me a mim, ainda não estudei bem ao santo, mas que estão a tentar entrar no mundo das agências de viagens, porque estão a promover locais, vêm a passar férias, ainda há dias vinham não sei bem o que, diretamente nos Açores, 5 dias, e depois tinha um preço que me pareceu excessivamente elevado, que era 300 e poucos euros. E isto para dizer o quê? Que a comunicação é de facto tudo, ou seja, se nós começarmos a comunicar, a promover outros locais, como eu estava a dizer, muito provavelmente vamos conseguir que um turista que vá visitar Paris, se calhar repensa os seus planos, em vez de visitar a Torre Eiffel às 10 da manhã, porque tem uma fila de 3 km, se calhar vai ver primeiro um museu X ou Y que ninguém conhece, passa a expressão, e depois então com mais calma às 2 da tarde volta à Torre Eiffel, porventura já terá menos fila. Pode ser uma estratégia, não sei se resulta ou não. Obrigada. Obrigada pela intervenção. Joana? Olá, boa tarde. Eu, antes de mais, quero dar os parabéns aos meus colegas. São os meus colegas, é o meu grupo. Portanto, eles estiveram muito bem. Isto sou eu a puxar a brasa à minha sardinha. Eu tenho 2 questões. Uma será para o Ivan e a outra para a doutora Maria do Rosário. Eu vou começar pelo Ivan, visto que a Ana Mónica também já falou nessa questão. Mas, inicialmente, quando o Ivan estava a falar do overturismo, e nós estamos a falar, falámos no caso de Portugal e falámos no caso de Paris. No caso de Paris, foi o nosso estudo de caso, nós sabemos que é um destino extremamente competitivo. Sendo um destino extremamente competitivo, eu penso que ele acompanha, ou tenta acompanhar,
as medidas de desenvolvimento no que toca à sustentabilidade. E nós também sabemos que a sustentabilidade ou as medidas sustentáveis também são medidas que atraem, não é? Já por si muitas pessoas, muito turistas. A minha questão ronda a sustentabilidade no caso de, visto que estas situações de sustentabilidade atraem muitas pessoas, se estes destinos que já são muito chamativos ao overturismo, se não podem ainda causar mais overturismo, porque nós estamos a falar de situações que ainda atraem mais as pessoas. Ou seja, a pergunta, Joana, é se Paris se lembra de se tornar um destino sustentável, se começa a atrair ainda mais pessoas e junta-se o sustentável com o overturismo. Essa Sim, é a questão. Exatamente. Sim. Okay. Ou seja, os destinos têm-se tornado de facto mais sustentáveis e ainda há um longo percurso a percorrer, sem dúvida nenhuma, e ainda não há praticamente nenhum destino que se possa considerar, ou pode-se considerar em termos de comunicação, porque é o posicionamento da marca, como 100% sustentável, mas ainda não haverá certamente nenhum que tenha grandes índices de sustentabilidade. Agora, Paris pode-se tentar tornar sustentável, mas será que Paris, qual é a percepção que as pessoas vão ter de um Paris sustentável? Será que existe? Faz-me lembrar um bocado a capital europeia verde ser Lisboa. Para mim não faz sentido absolutamente nenhum, porque é que é Lisboa, com tantas cidades bem mais verdes que temos em Portugal. É claramente comunicação da capital de Portugal, não é? Portanto, eu não estou a ver, pode acontecer, atenção, mas eu não estou a ver Paris a tornar-se agora de repente um destino sustentável. Obviamente que vai criando práticas sustentáveis para os seus cidadãos, como Lisboa tem feito. Dei o exemplo das passadeiras, ou seja, toda a mobilidade está a ser repensada, jardins, mais espaços verdes para os cidadãos usufruírem, e eu acho que é muito por aí que os destinos vão, até, que é não tanto olhar para a minha localidade para atrair o turista, mas sim olhar primeiro para o cidadão residente. E até porque hoje em dia temos outro fator que se vai desenvolver cada vez mais, que é o teletrabalho. E se nós teletrabalhamos, se é que podemos, se é que esta palavra existe, se nós teletrabalhamos em Coimbra, por exemplo, como é o vosso caso, ou em Leiria, que é a minha cidade, se calhar queremos é aproveitar os nossos locais e vai haver uma mobilidade e um apreço à economia circular bem mais forte, e então o que é que isso vai fazer? Com que, ok, se calhar pode vir mais turismo para Coimbra, mas o que é mais pesado economicamente? É o turismo que vem ou é todos os cidadãos que teletrabalham em Coimbra e que gastam lá o seu dinheiro no pequeno comércio, que apesar de estarem a trabalhar em casa todos os dias vão beber café ao café da esquina, ou é o turista que vem, que por muitos turistas que venham, e depois há sempre essa questão que é, vêm muitos turistas, mas será que muitos turistas significam muita receita? Isso é uma questão que o Turismo Portugal também tem lutado para perceber e até lutado contra. Agora fala-se muito que Portugal se vai tornar um destino de luxo. Ainda não sabemos bem se é bom ou se não, mas o que é certo é que se calhar com 50 turistas de luxo fazemos tanto como com 500 ou 600 turistas normais, não é? Pronto, eu fiquei esclarecida e agora, se me permite, eu quero fazer uma questão à doutora Maria do Rosário. Isto por causa da doutora Maria do Rosário ter referido, quando estava a ser questionada pelos meus colegas, que o risco psicológico é algo que nós muitas vezes deveríamos antever e deveríamos pesquisar, visto que eles estão muitas vezes escritos e em documentos e outras situações assim. A minha questão está relacionada com isso. Visto que ele tem que ser antevisto antes da viagem, ou deveria ser antevisto, para as pessoas que muitas vezes não têm essa percepção, ou porque muitas vezes nós turistas já
já compramos viagens sozinhos, não é? Já não nos dirigimos a uma agência de viagens, já não falamos com alguém responsável que nos consiga indicar esses mesmos riscos. Acha que, por exemplo, a formação dos demais colaboradores da hotelaria e turismo deveria incluir formação adequada numa vertente mais ligada à psicologia para poder lidar com esses problemas psicológicos nos turistas? Por exemplo, como há bocado nós falámos nas filas, no tempo de espera. Acha que as pessoas que estão a recepcionar os turistas deveriam ter uma formação mais ligada para a psicologia para poder, entre aspas, tomar conta desses turistas que se esperam nas filas? O meu som. Agora acho que já estou com som, não já? Sim, sim. Bom, se isso seria bom, respondendo à sua questão, isso seria ótimo. Se nós tivéssemos a possibilidade de realmente incluir no pacote de assistência em viagem essa preparação. Eu acho que todos nós temos essas experiências um bocadinho pessoais, que é de chegarmos a um local extremamente cansados depois de uma viagem, às vezes esse local é o aeroporto, não termos ninguém que tenha isso em consideração, ou de chegarmos às vezes a um hotel e de não haver ninguém que nos ajude com o excesso da nossa bagagem. Ou que eu penso que, ou de estarmos numa fila realmente de espera para entrar para um lugar qualquer e não sabermos, por exemplo, não temos a indicação, e isso já é uma coisa que é muito utilizada, daqui para a frente, quantos minutos faltam, daqui, não é? Essa gentileza, por exemplo, é importante. A gente saber no local da fila onde está, quanto tempo é de esperar até conseguirmos chegar à porta de entrada. E são coisas simples, são a gentileza, digamos, que associada ao turismo é algo que eu não acredito que um turismo, por mais sustentável que possa ser, se não for sustentável do ponto de vista... Obrigada. Já estava às escuras, foi uma noite que entretanto escuro, não é preciso tanto, obrigada, a casa e que me deu luz. Muito obrigada pelo auxílio na viagem. Estava a dizer que eu não acredito e agora falamos, e vocês falaram, e muitíssimo bem, gostei imenso de vos ouvir sobre a questão do turismo sustentável, mas não me parece que o turismo possa ser sustentável do ponto de vista ambiental se esquecer que as pessoas não estão no ambiente, as pessoas são o ambiente. E, portanto, também o turismo também vai ter que ser sustentável para tendo em consideração, não se esquecendo de que realmente a pessoa faz parte desse ambiente, não faz parte, é também ambiente, como nós dizemos na educação ambiental, não é? Não é a pessoa e o ambiente, a pessoa é ambiente. Então, eu espero que essa gentileza para com as pessoas e para com o turista, agora, mais do que nunca, tenha, digamos que um impulso para acontecer, porque todos nós temos bad experience, não é? Más experiências turísticas, todos nós temos. Quando menos esperamos, quando menos desejamos, quanto mais pagamos às vezes, e às vezes temos ótimas experiências de acolhimento, de alojamento, de bem-estar, de cuidado, de tranquilidade, nos sítios mais inesperados, nos espaços menos luxuosos, não é? E onde é que está a diferença? Está na pessoa que nos acolhe, não é? Está na pessoa que nos recebe, está em quem nos presta um serviço preocupado connosco, com a qualidade, que a gente volte, não é? Porque a sustentabilidade também passa por aí, não é? Por nós garantimos que as pessoas voltem aos mesmos lugares onde foram felizes, porque ao contrário do que a frase diz, que ninguém pode ser feliz duas vezes no mesmo lugar, eu acho que o turismo acredita exatamente o contrário, que as pessoas podem ser cada vez mais felizes
quantas mais vezes forem ao mesmo lugar. Penso que também a estratégia de não... li uma coisa muito interessante aqui nas minhas pesquisas e também só vos tenho a agradecer pelo facto de terem lançado o desafio, e aprendi imenso nas viagens que fiz à vossa literatura, e não só à minha, mas à vossa literatura. E também aprendi o síndrome de exaustão, que até é referido muito neste síndrome de Paris. Foi um estudo que eu li em que faziam um estudo sobre as principais queixas nos portais das queixas relacionadas com o turismo, com viagens turísticas. E uma das grandes queixas que lá vem é o facto de o cansaço, a exaustão, o facto das pessoas não terem descanso. É uma das coisas que não terem períodos de descanso, períodos de relaxamento. É um bocadinho como quando nós organizamos campos de férias para as crianças. Esquecemos às vezes do momento que elas precisam de descansar, de repousar, de não fazer nada. Eu, que sou uma turista de não fazer nada, adoro ir para um lugar qualquer para não fazer nada, também não quero estar sempre com alguém a bater-me à porta para me levar numa excursão, para me levar a fazer uma viagem, para andar mais um bocadinho de barco, para andar mais um bocadinho de trenó, para andar mais um bocadinho não sei o quê. Portanto, o cansaço e a exaustão é realmente... E a exaustão, sim, leva a emoções muito desagradáveis, a uma ansiedade neurovegetativa muito assanhada, não é? E as pessoas podem ter realmente, inclusivamente, há um síndrome também resultante das viagens de avião, o síndrome de... Vertigens? Vertiginoso, muito obrigada estava agora a escapar-me a expressão. O síndrome vertiginoso, muito ligado também às viagens de avião e à diminuição e ao aumento das pressões no labirinto, era só disso que me estava a lembrar. E, portanto, o facto das pessoas terem realmente períodos de descanso, períodos de pausa, períodos de lazer, do lazer, também tem... É uma das recomendações para atualmente as pessoas poderem sentir que vão viajar para lugares tranquilos, pouco massificados, mas também pouco agitados, e portanto que as pessoas tenham de alguma forma algum controle sobre aquilo que lhes está a acontecer. Parece que isso é um dos desejos dos turistas, pelo menos naquilo que eu me pude perceber que são os desejos para as próximas e as primeiras viagens depois desta pandemia. A segurança, indiscutivelmente a segurança pessoal, muito em cima, não é? A higiene, muito logo a seguir, e o descanso, a garantia de que a pessoa vai realmente... Portanto, eu penso que também, isto foi o que eu li, e da vossa literatura, de que as pessoas neste momento não querem aquelas viagens em que vão visitar muitos lugares, querem viajar para um lugar e ficar lá, aproveitar ao máximo o lugar. Isso também é uma coisa boa do ponto de vista psicológico, porque é provavelmente o conceito que casaria, o conceito psicológico que casaria muito bem com esse tipo de turismo, seria um turismo mindfulness, um turismo de atenção plena, um turismo de aceitação, um turismo compassivo e autocompassivo, em que a pessoa teria tempo realmente para desfrutar do momento presente, porque nós também estávamos a caminhar para nós não é no turismo, já não estou a falar de turismo, estávamos a caminhar antes desta pandemia para um frenesim territorial, em que as pessoas estavam constantemente a mudar de territórios, não é? Agora também mudamos, mas são digitais, infelizmente. E agora se calhar vamos ter que a procura, não sei o que é que aconteceu no turismo, mas a procura de atividades mindfulness, a procura de atividades de relaxamento, a procura de atividades de viver o momento presente, como sejam as atividades de meditação, tiveram um boom imenso, não é? E portanto eu penso que esses destinos, por exemplo, quem sabe se não são
os tais destinos neste momento de pequenas viagens para pequenos, para lugares próximos, mas com aquilo que muda é realmente o ambiente, o desktop, não é? Porque é disso é que nós temos, saudade. É uma das características da fadiga pandémica, aquilo que resulta do facto de nós fazermos múltiplas atividades com imensas pessoas no mesmo desktop. E, portanto, parabéns também pelo vosso cenário de background, porque uma das coisas que a gente pode fazer para diminuir esta fadiga e aumentar esta diversidade de ambientes é fazer reuniões, em cada reunião que faz, mudar o seu cenário. Já que não pode mudar de cenário, muda o seu cenário. Parece que isso é um movimento de relaxamento e de viver o momento presente interessante. Obrigada. Não. Obrigada pela intervenção. Professora Cláudia? Antes de mais, muito obrigada pela presença dos oradores que nos enriqueceram muito esta sessão, que já de si é rica, porque este é um dos riscos mais difíceis de trabalhar, eventualmente, porque acaba por estar relacionado com todos os outros, e é um risco intangível, mais intangível que todos os outros, e portanto muito difícil de explicar e de medir. Eu tenho uma mesma pergunta que gostava de ter uma resposta por parte da vertente turística e da vertente da psicologia, e é um bocadinho a exploração daquilo que a doutora Maria Rosário estava agora a falar. Eventualmente muito deste risco psicológico também tem a ver com, enfim, os comportamentos dos turistas e dos novos turistas que, mais do que tudo, colecionam destinos, colecionam atrações, vão com a sua viagem toda ela marcada, toda ela planeada, e quando por qualquer razão, porque estão numa fila, e eventualmente perdem algum tempo e depois já não vão conseguir visitar uma das atrações que estava na sua lista, isto é logo fonte de risco psicológico. E a minha pergunta vai neste sentido: será que efetivamente esta pandemia vai mudar esse cenário, ou isto vai ser uma sensação e, enfim, um comportamento temporário, logo a seguir à pandemia, que as pessoas estão todas, enfim, ansiosas de voltar a viajar, isto depois vai voltar tudo ao mesmo? E gostava de ter a perspectiva da psicologia e do turismo. E qual quer primeiro? Pode ser a doutora Maria do Rosário, por favor. A perspectiva da psicologia. Olha, não sei. Eu não sei. A maneira como eu posso responder é que nós sabemos que estas situações de perigosidade, as situações de perigo, nomeadamente no domínio da saúde, têm tido impacto nos comportamentos da humanidade, impactos que se prolongam no tempo, que ficam, não é? E há outros que são realmente passageiros e que só os voltamos a acionar quando necessário. Isto também são esquemas, obviamente, adaptativos da humanidade, sei lá. Quando nós tivemos há uns anos atrás a famosa o H1N1, a gripe das aves, toda a gente aprendeu a cumprimentar com a distância, com a vénia, toda a gente aprendeu a importância de lavar as mãos, toda a gente aprendeu a importância do distanciamento, mas parece que as únicas pessoas que ficaram com isso tatuado, e não foi só pintura, não é? As pessoas que ficaram com isso tatuado foram as crianças, porque os adultos rapidamente, e agora veja-se a luta que a gente teve que fazer para as pessoas voltarem outra vez salvo seja, a lavar as mãos, a fazerem a vénia em vez de abraçarem, de beijar, agora de uma forma completamente mais drástica, não é? Mas e portanto, alguns estudos mostram realmente que em idades mais precoces, os comportamentos tendem a ser aprendidos e a ficarem, ok? Ficam tatuados.
E quanto mais vividos somos, para não dizer mais velhos somos, mais difícil é fazer tatuagem. E, portanto, o que fazemos é pintura, para aproveitar aqui a diferença também que os indígenas fazem entre a tatuagem e a pintura. E a diferença é exatamente o tempo que a impressão fica na pele. Eu tenho a certeza que há coisas que vão ficar porque vão se tornar desafios constantes e permanentes e, portanto, o ambiente, a situação vai nos lembrar que nós precisamos muito mais para outras circunstâncias de continuar a usar a máscara, fazer os nossos rituais de higienização, não só pessoal, mas também nos nossos ambientes. O trabalho digital veio para ficar, as viagens digitais, que eu, por exemplo, tenho colegas que estão realmente, espero que elas nunca ouçam isto, viciadas em viagens digitais, todas as semanas me convidam, como sabem que eu gosto imenso do Brasil e tenho umas saudades imensas do Brasil, porque também trabalhava lá, mas como sabem que eu tenho imensas saudades, passam a vida a convidar-me para eu fazer viagens digitais e eu nego-me. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, eu não quero, é uma decisão que eu tomei, não quero isso. Até porque eu nunca vou para o Brasil em turismo, vou sempre em trabalho, aproveito obviamente para fazer a minha parte de turismo, mas vou sempre em trabalho. E portanto quando vou para um lugar, fico lá, vivo lá e adoro isso, adoro viver nos lugares para onde visito e não gosto nada daquele turismo de saltimbanco e com tudo muito preenchido. Por isso tenho a paciência necessária para estar as horas que eu preciso numa fila, quando decido ficar na fila. Às vezes decido não ficar na fila. Eu penso que há coisas que, respondendo à sua questão, sem divagar mais, há coisas que vão ficar desta pandemia, porque, segundo aquilo que a Organização Mundial de Saúde nos alerta, seguir-se-ão outras e nós teremos que temos a obrigação agora de estar prevenidos, temos a obrigação de realmente de ter outros kits de prevenção e outros kits de emergência. Eu espero que o turismo e a cultura, junto o meu voto de que o turismo recupere, que terá que ser eu penso que provavelmente nós, desculpem dizer-vos isto, mas isto já é uma opinião pessoal, já não estou aqui a falar em nome da ciência nem nada, mas o turismo tinha realmente uma componente já muito fragilizada, talvez pela massificação, e tínhamos realmente ofertas de muito má qualidade, de muita falta de preparação. E, portanto, eu penso que neste momento, se calhar, temos que pensar toda a oferta que é feita à humanidade, não só de turismo, mas também de cultura, de saúde, de salvaguarda dos nossos direitos, das nossas liberdades, das nossas garantias. Nós vamos ter que repensar muito isto, porque já percebemos que qualquer coisinha, qualquer sopro, pode pôr tudo isto em causa. Portanto, eu desejo que para o turismo as coisas boas e naquilo que tiver que mudar, que seja naquilo que mudar para melhor, ok? E que nas coisas que fiquem do passado sejam realmente as coisas boas. Também desejo isso para a minha cultura, que estou ansiosa por poder voltar a encher as salas de concertos de gente, não é? E fazermos grandes concertos corais sinfónicos, que é aquilo que o meu coro sinfónico Inês de Castro, de cá de Coimbra, aproveito também para fazer essa divulgação, gosta de fazer e faz. E sentimos muita falta. Portanto, se me perguntar neste momento o que é que eu sinto mais falta, se é de cantar, se é de viajar, eu até lhe punha à frente o cantar, não é? Mas eu acho que isso é porque não posso ainda viajar, até porque os professores universitários ainda vão demorar muito tempo a serem vacinados, mas a boa novidade é que saiu hoje a possibilidade dos que já têm 55 anos se inscreverem para a vacina. Portanto, eu quando isto acabar, a primeira coisa que vou fazer é inscrever-me no site da vacina para poder cantar, dar aulas e também
viajar, porque acho que esse vai ser o grande ganho que todos nós vamos ter, é quando nós pudermos viajar com tranquilidade para os lugares para onde gostávamos, para onde interrompemos e para onde tivemos que deixar de viajar, vai ser um sinal de retorno de muita normalidade, embora vamos viajar Vida cautela, né? muito Vamos tempo ver. de máscara, vamos viajar muito tempo mascarados, vamos viajar muito tempo. Obrigada. Obrigada. Ivan, perspectiva do turismo. Muito bem. Antes de mais, só uma parte, concordar com a professora Maria do Rosário e já agora puxar também a brasa aqui ao turismo e dizer que aproveitem para viajar por Portugal enquanto não se pode ir até lá fora. Eu, no fim de semana passada, fui até Guimarães só para ver a cultura, só para ir ver um espetáculo de comédia. Portanto, aproveitem, porque o nosso país também tem coisas incríveis. E a resposta que eu dou aqui à professora Cláudia vai também um pouco neste sentido, que é, nós o ano passado já vimos o fenómeno do turismo interno a acontecer em massa para o interior do nosso país, acima de tudo. E eu penso que no verão deste ano, 2021, não vai ser muito diferente. E isso mostra exatamente a perspectiva de que, pelo menos a curto prazo, o turista não vai parar de viajar, e aí já discordo da professora Maria do Rosário, no sentido em que as pessoas estão ansiosas por sair de casa, sair deste ambiente de trabalho quase 24/24, que é o computador, e assim que puderem vão voltar a viajar em força, penso que sim. Tendo feito, como estava a dizer, no nosso caso de Portugal, para o interior do país, para zonas mais remotas, exatamente para aproveitar a tal sustentabilidade que vínhamos também aqui a falar. Não sei se a longo prazo se vai manter. Tenho as minhas dúvidas, exatamente pelo que comecei por dizer há pouco, que as viagens que nós pretendemos fazer hoje em dia não são aquelas que vamos pretender fazer daqui a 5 anos, nem as que pretendíamos há 5 anos atrás. E por esse motivo tenho as minhas dúvidas que o turismo de interior, o turismo de natureza, que hoje em dia está muito na moda e provavelmente fica até 2025, 2030, acredito que sim, mas também não tenho a resposta concreta, tal como a professora Maria do Rosário, não é uma ciência 100% exata. Não sei se em 2040 será o mesmo, se não será, mas também concordo que devemos aproveitar o momento e não estar a pensar tão além, apesar de termos que planear o além, não é? Enquanto entidades que trabalham para a promoção do destino. Obrigada. Já agora a minha opinião, eu acho que só basta esperarmos 2, 3 anos e vamos voltar tudo ao mesmo. Isto já é uma coisa que está tão enraizada nas pessoas que vamos voltar aos velhos hábitos, vamos voltar às filas, vamos voltar às listas de atrações, às listas de sítios para visitar. Eventualmente as novas gerações, como disse a doutora Maria do Rosário, já terão outra forma de ver estas coisas, mas eu acho que, aliás, e pensando nas pandemias anteriores, claro que não tiveram esta dimensão global, mas, enfim, o primeiro coronavírus aconteceu na Ásia em 2002, 2003 e, no entanto, a partir daí foram, enfim, a região que mais viajou. E, portanto, eu acho que somos animais de hábitos e vamos voltar aos velhos hábitos, creio eu, quando pudermos. Muito obrigada pelas vossas respostas, muito obrigada. Obrigado, professor. Pelas intervenções. Não sei se existe mais algum membro da audiência que queira colocar questões. Não parece. Desde já, novamente, agradecer a presença de todos. Ao Ivan e à doutora Maria do Rosário, muito obrigado pela vossa presença. Obrigada. E daremos encerrada a nossa jornada. Muito obrigada. Muito obrigada. Boas viagens. Obrigada. Nem que sejam para já virtuais. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigada. Adeus.